Ofereço 1 milhão por apenas uma noite. Me deixe em paz. Não suporto mais sua presença. De quem é essa criança que você carrega? Beatriz sempre fora uma moça de origem humilde, sonhadora e, acima de tudo, lutadora. Desde os 15 anos se perdia entre páginas de livros românticos. Aquelas histórias intensas onde o amor conquistava qualquer obstáculo. Sonhava com o dia em que viveria um romance arrebatador, repleto de emoção, desejo e uma conexão que ultrapassasse a razão. Mas a vida real era bem menos glamourosa que os livros. A família estava afundada em dívidas que cresciam mês após mês. E aquele sonho de amor verdadeiro precisou ser engavetado. Era o primeiro dia de Beatriz como funcionária na residência do Silva. Uma construção imponente de vidro e mármore, que parecia mais uma obra de arte do que um lar, tão majestosa e gelada quanto o dono que ali residia. Ela acordara com o sol ainda escondido, as mãos suadas de nervosismo e o coração cheio de esperança. Rezara de joelhos ao lado do colchão fino que dividia com a mãe gravemente enferma, implorando que aquele emprego fosse a salvação tão necessária. A mãe de Beatriz enfrentava uma doença que devorava as economias da família, exigindo medicamentos caríssimos e tratamentos que pareciam impossíveis de custear. Aquele emprego como arrumadeira pagava muito bem, surpreendentemente bem para alguém sem experiência anterior. E ela sabia que não podia desperdiçar aquela oportunidade que caíra do céu. Era agora ou nunca. Chegou pontualmente às 6 da manhã, conforme orientação da governanta rígida que conduziu o processo seletivo. O portão automatizado deslizou em silêncio, revelando um caminho pavimentado com pedras importadas que cortava jardins impecavelmente cuidados até alcançar a entrada suntuosa da mansão. Beatriz respirou fundo, ajustando o uniforme que lhe entregaram. Um vestido preto sem adornos, avental branco imaculado e sapatos pretos de salto baixo. Sentia-se minúscula diante de tanta riqueza ostensiva. A governanta, Senhora Teresa, uma senhora de 50 anos com feições endurecidas pelo tempo e pela severidade, recebeu-a pela entrada de serviço. Você já deveria estar aqui há 5 minutos, declarou com frieza. Embora Beatriz tivesse absoluta certeza de ter chegado no horário combinado. Primeira regra nesta casa: o Dr. Silva não tolera atrasos, descuidos ou familiaridades. Execute suas tarefas em silêncio, não faça perguntas desnecessárias e jamais se dirija ao patrão sem ser autorizada. Compreendeu perfeitamente? Beatriz confirmou com um movimento rápido de cabeça, sentindo o coração martelar contra o peito. Senhora Teresa a guiou através de corredores que pareciam não ter fim. Todos decorados com obras de arte contemporânea que provavelmente custavam fortunas inimagináveis. As paredes revestidas em mármore travertino, o piso espelhado que refletia cada movimento, os lustres de cristal bacará que pendiam majestosos do teto duplo. Tudo respirava luxo, mas também frieza, como se ninguém realmente vivesse ali. Era uma casa-museu, bonita demais para ser habitada. Este será seu setor de responsabilidade, anunciou Senhora Teresa ao abrir uma porta dupla que revelava uma suíte do tamanho de uma casa inteira. Você organizará os aposentos particulares do Dr. Silva diariamente. Ele deixa a residência às 7 em ponto para o escritório e retorna apenas depois das 8 da noite. Neste intervalo, você deve completar todas as tarefas. Quando ele estiver presente, você não entra aqui sob hipótese alguma, exceto se for expressamente convocada. O quarto era masculino até os ossos. Decorado em tons de grafite e preto absoluto, móveis de design minimalista italiano e uma cama king size que parecia intocada.
Janelas enormes do chão ao teto revelavam toda São Paulo aos pés daquela torre de marfim. Beatriz mergulhou no trabalho com determinação, seguindo à risca a lista detalhada de tarefas que Senhora Teresa entregou como se fosse um manual de guerra. Trocar toda a roupa de cama por lençóis egípcios de 1000 fios, aspirar o tapete persa que cobria parte do piso, higienizar o banheiro com banheira de imersão, esculpida em mármore Carrara, e box envidraçado maior que seu quarto inteiro, tirar o pó de cada superfície, organizar o closet climatizado que guardava ternos de grife italiana. Cada detalhe seria inspecionado com lupa pela governanta no final do expediente. Beatriz se concentrou no trabalho, tentando não se comparar com aquele universo de abundância, tentando não sentir inveja do homem que dormia sozinho naquela cama gigantesca, enquanto ela e a mãe dividiam um colchão surrado, tentando não questionar que tipo de pessoa preferia viver em um palácio tão vazio de vida e calor humano. Eram 3 da tarde, quando ela dobrava toalhas felpudas que custavam mais que seu salário mensal, e ouviu passos firmes no corredor. Passos determinados, confiantes, de alguém habituado a comandar e ser obedecido. O coração dela acelerou. Não deveria ter ninguém em casa naquele horário. Senhora Teresa fora absolutamente clara sobre a rotina do patrão. Mas antes que conseguisse processar a situação, a porta se escancarou com força. E ali estava ele, Rodrigo Silva, o magnata mais jovem e rico do Brasil, comandante de um império corporativo que se espalhava por 3 continentes. Beatriz o reconheceu instantaneamente das capas de revista Forbes, das reportagens econômicas, dos programas de televisão sobre empreendedorismo. Mas nenhuma fotografia preparara ela para o impacto devastador de tê-lo ali, tão perto que podia sentir a energia que emanava dele. Era absurdamente atraente de uma maneira quase intimidadora. Devia ter bem mais de 1,90, ombros largos preenchendo o terno azul marinho feito sob medida, mandíbula quadrada, cabelos castanhos escuros cortados com precisão milimétrica, olhos castanhos tão penetrantes que pareciam radiografar a alma de qualquer um. Mas o mais perturbador não era a beleza física estonteante. Era a aura de poder bruto que envolvia ele, a certeza inabalável de quem jamais ouviu um não, a frieza de quem via emoções como fraquezas evolutivas. Beatriz congelou no lugar, a toalha ainda entre as mãos trêmulas, incapaz de desviar o olhar, mesmo sabendo que Senhora Teresa advertira sobre olhares inadequados. Ele a estudava com aqueles olhos implacáveis que pareciam ver através de todas as defesas. Antes de descobrir o que acontece quando seus olhares se cruzam, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe dessa história que vai mexer com todas as suas emoções. E me conte nos comentários de qual lugar você está assistindo e se você aceitaria 1 milhão por uma noite se precisasse desesperadamente. Quem é você? Rodrigo exigiu. A voz grave e autoritária ecoando pelas paredes. Não era uma pergunta educada, era uma ordem disfarçada. Beatriz tentou responder, mas sua garganta estava fechada. Forçou-se a engolir e finalmente conseguiu articular. Beatriz, doutor, sou a nova funcionária dos serviços domésticos. Os olhos castanhos de Rodrigo a escanearam da cabeça aos pés em uma análise que a fez sentir-se completamente nua, como se ele estivesse catalogando cada detalhe, cada imperfeição, cada segredo. A expressão dele permanecia ilegível, mas Beatriz sentiu algo mudar no ar entre eles, uma corrente elétrica, um perigo indefinível. Então você é a moça que a senhora Teresa contratou na semana passada. Ele disse enquanto se aproximava com passos medidos e calculados. Cada movimento era proposital, como um predador avaliando a presa. Beatriz repetiu como se estivesse testando como soava em seus lábios. É um nome clássico, adequado.
Beatriz não fazia ideia do que responder. Seu coração batia tão descontroladamente que ela temia que ele pudesse ouvir. "Sou grata pela oportunidade, doutor", ela murmurou baixinho, desviando os olhos porque sustentar aquele olhar intenso era como encarar o sol diretamente. Rodrigo parou a menos de 1 metro dela. Tão perto que ela conseguia sentir o perfume dele, algo marcante e caro que provavelmente custava o equivalente ao aluguel dela. Conseguia ver detalhes que as câmeras não capturavam. Uma pequena cicatriz quase invisível perto da têmpora direita, a forma como a mandíbula se tensionava imperceptivelmente, as mãos grandes e elegantes que pareciam feitas tanto para construir fortunas quanto para destruir adversários. "Quantos anos você tem?", ele perguntou sem rodeios. A pergunta direta a pegou desprevenida. 23, doutor." Rodrigo assentiu devagar, os olhos nunca abandonando o rosto dela. "Você precisa muito deste emprego." Não era questionamento, era constatação. De alguma forma ele sabia, sobre a mãe morrendo aos poucos, sobre as contas que se acumulavam, sobre o desespero que a trouxera até ali. Beatriz sentiu as lágrimas ameaçarem, mas lutou contra elas com todas as forças. Não mostraria fraqueza diante dele. "Sim, doutor", ela respondeu firme, apesar do tremor interno que a consumia. "Preciso muito, é verdade." Por longos segundos, Rodrigo simplesmente a observou em silêncio absoluto. Então, sem aviso prévio, ele se virou e caminhou até a janela panorâmica de onde toda a cidade se estendia como um tabuleiro aos seus pés. "Você é diferente das outras funcionárias", ele comentou ainda de costas. "As outras mal conseguiam me olhar nos olhos sem gaguejar ou corar. Você tem medo. Consigo perceber isso claramente. Mas há outra coisa. Talvez coragem ou teimosia. Ainda não decidi qual." Beatriz não tinha certeza se aquilo era elogio ou apenas observação clínica. Não sabia se deveria agradecer ou permanecer calada. Então escolheu o silêncio, apertando a toalha esquecida com força dolorosa. Rodrigo se virou abruptamente, fixando-a com uma intensidade que roubou o ar de seus pulmões. "Vou fazer uma proposta, Beatriz. Uma proposta que tem o poder de transformar sua vida completamente. Você pode aceitar ou recusar livremente, mas saiba que, se recusar, este emprego termina agora mesmo. E se aceitar, você nunca mais será a mesma mulher." O quarto pareceu encolher ao redor dela. O ar ficou pesado, carregado de uma promessa ameaçadora e sedutora simultaneamente. Beatriz sabia que deveria fugir dali correndo, voltar para a segurança da sua vida simples e honesta. Mas os olhos dele a prendiam como correntes invisíveis. E uma parte dela, pequena e assustada, mas também desesperada, precisava ouvir. "Estou ouvindo, doutor." Ela sussurrou com a voz quase inaudível. Rodrigo caminhou até a escrivaninha de mogno e abriu uma gaveta, retirando um talão de cheques de banco privado. Com movimentos deliberadamente lentos, preencheu um cheque e o estendeu na direção de Beatriz. Ela pegou o papel com dedos que tremiam incontrolavelmente e quase o deixou escorregar quando leu o valor. R$1 milhão. "Ofereço 1 milhão por apenas uma noite", Rodrigo declarou. A voz fria e distante, como se estivesse negociando a compra de uma empresa. "Uma noite, Beatriz. Você me pertencerá por completo durante 12 horas. Fará tudo o que eu ordenar, sem questionar, sem hesitar, sem resistir. E amanhã pela manhã, quando o sol nascer, este cheque estará em suas mãos. Você poderá salvar sua mãe, pagar cada centavo de dívida, reconstruir sua vida do zero. Tudo o que precisa fazer é aceitar minha proposta." O mundo inteiro pareceu parar ao redor de Beatriz. Ela olhou para o cheque, para aqueles números impressionantes, para a assinatura firme e poderosa de Rodrigo Silva. R$1 milhão, a salvação completa da sua família, o tratamento que prolongaria a vida da mãe.
um recomeço, tudo isso por uma noite vendendo seu corpo, sua dignidade, todos aqueles sonhos românticos de adolescente. Uma noite sendo reduzida a mercadoria para um homem que a via como mais uma aquisição. Não, Beatriz ouviu a própria voz dizer, surpreendentemente firme e clara. Com movimentos deliberados, ela rasgou o cheque ao meio, depois em 4 pedaços e os deixou cair no chão de mármore como confete triste. Não sou mercadoria que pode ser comprada, Dr. Silva. Sou um ser humano. E minha dignidade não tem valor monetário que a compre. O silêncio que desceu sobre o quarto foi ensurdecedor. Rodrigo a encarou com expressão de choque absoluto, como se o conceito de recusa fosse alienígena para ele. Como se em toda a sua vida ninguém jamais tivesse ousado dizer não a Rodrigo Silva. Então, algo brilhou naqueles olhos castanhos, algo que Beatriz não conseguiu decifrar completamente. Fúria? Admiração? Intriga? Você está cometendo o maior erro da sua vida, ele disse baixo, perigosamente calmo. Esse dinheiro salvaria sua mãe, mudaria absolutamente tudo, e você está jogando fora por causa de orgulho tolo. Beatriz sentiu as lágrimas finalmente transbordarem e escorrerem quentes pelo rosto, mas manteve o queixo erguido. Prefiro que minha mãe morra, sabendo que a criei ela com valores do que salvá-la, me vendendo como objeto. Agora, com sua permissão, vou buscar minhas coisas. Obrigada pela oportunidade, Dr. Silva. Foi breve, mas reveladora sobre o tipo de homem que o senhor é. Ela caminhou em direção à porta com pernas que mal a sustentavam. Cada passo era uma vitória contra a vontade de voltar atrás, catar os pedaços do cheque e aceitar. Cada passo era uma guerra contra o desespero que berrava que ela estava sendo idiota, que estava assinando a sentença de morte da mãe por orgulho infantil. Mas não conseguia fazer aquilo. Não conseguia se vender, independente do preço oferecido. Espere! A voz grave de Rodrigo a paralisou quando seus dedos já tocavam a maçaneta dourada. Ela se virou devagar, o coração disparado. Ele continuava no mesmo lugar, mas algo mudara na postura. A máscara fria tinha rachaduras, revelando algo quase vulnerável por baixo. Ninguém jamais recusou meu dinheiro, ele disse. E havia um tom quase reverente na voz. Ninguém jamais me disse não. Você é extraordinária, Beatriz. E acabo de perceber que R$1 milhão são insuficientes para comprar o que você possui. Integridade não tem preço realmente. Beatriz não sabia como reagir. Estava confusa, com medo, mas também estranhamente tocada por aquelas palavras vindas de um homem aparentemente incapaz de emoções. Pode manter o emprego, Rodrigo disse então, a voz mais suave do que ela já ouvira. Seu salário será quadruplicado do valor atual, e eu jamais farei uma proposta como essa novamente. Você tem minha palavra de honra. Beatriz o encarou buscando sinais de mentira ou manipulação, mas tudo que viu foi sinceridade crua. Por que está fazendo isso? Porque você me fez perceber algo que tinha esquecido, ele respondeu, passando a mão pelos cabelos em gesto de frustração. Que nem tudo pode ser comprado, que dignidade e caráter têm valor que dinheiro nenhum alcança, e porque preciso de alguém como você por perto para me lembrar disso. Mesmo que seja apenas minha funcionária, Beatriz assentiu lentamente. Está bem, ficarei. Mas com uma condição, nunca mais me faça uma proposta dessas. Se algum dia quiser algo de mim, que seja porque eu escolhi dar livremente, não porque você pagou por isso. Rodrigo sorriu pela primeira vez e o sorriso transformou completamente o rosto dele. Combinado. Agora vá para casa, Beatriz. Amanhã começa uma nova etapa para nós dois. Os dias seguintes foram estranhos e eletrizantes. Beatriz chegava todas as manhãs às 6 em ponto e Rodrigo já estava saindo para o escritório.
mas ele sempre parava para cumprimentá-la, perguntar como estava sua mãe, fazer algum comentário sobre o clima ou as notícias. Eram interações breves, superficialmente corteses, mas carregadas de uma tensão subjacente que fazia o coração de Beatriz acelerar. E o salário quadruplicado fazia diferença imensa. A mãe começou o tratamento de quimioterapia em hospital particular, com os melhores oncologistas do país. As dívidas foram sendo pagas uma a uma. Pela primeira vez em anos, Beatriz não acordava com o peso esmagador da preocupação financeira. Mas havia outro peso crescendo em seu peito, a consciência crescente de que estava se apaixonando pelo homem mais inadequado possível. Rodrigo Silva era tudo que ela deveria evitar. Rico demais, poderoso demais, frio demais. Vivia em um mundo completamente diferente do dela. Mas quanto mais tempo passava naquela mansão, mais o via não como o magnata inalcançável das revistas, mas como um homem complexo e solitário que construíra muros tão altos que esquecera como era viver sem eles. Senhora Teresa notou a mudança no tratamento que Rodrigo dispensava a Beatriz e claramente não gostava. As outras empregadas cochichavam que ela devia ter feito algo especial para receber tamanha atenção e aquele aumento astronômico. Mas Beatriz ignorava as fofocas e se concentrava no trabalho, mantendo a cabeça baixa e as mãos ocupadas. Até que numa quinta-feira, 3 semanas depois do episódio do cheque rasgado, tudo mudou novamente. Beatriz estava no quarto de Rodrigo, organizando o closet, quando ouviu passos apressados no corredor. Eram apenas 3 da tarde. Ele não deveria estar em casa. A porta se abriu e Rodrigo entrou como um furacão, o terno amarrotado, a gravata solta, uma expressão de frustração absoluta no rosto. Beatriz, ele disse ao vê-la, e algo passou pelos olhos dele, surpresa, alívio, algo mais intenso que ela não conseguiu identificar. Não sabia que ainda estava aqui. Senhora Teresa disse que você sairia mais cedo hoje. Ela mentiu. Beatriz respondeu calmamente. Ainda tenho 2 horas de trabalho. Mas posso sair agora se prefere ficar sozinho. Não, Rodrigo disse rápido demais, revelando mais do que provavelmente pretendia. Fique, por favor. Na verdade, preciso falar com você. Ele caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, a postura tensa. Tive um dia terrível. Perdi um negócio de 50 milhões porque meu sócio me traiu. Descobri que meu advogado está desviando fundos. E minha família, que não falo há anos, apareceu de repente querendo dinheiro. Tudo isso antes do meio-dia. Sinto muito, Beatriz disse sinceramente, sem saber o que mais dizer diante daquela vulnerabilidade inesperada. Rodrigo riu sem humor. Sabe o que é mais patético? A primeira coisa que pensei quando tudo desmoronou foi voltar para casa. Não para este palácio vazio, mas para ver você. Para falar com a única pessoa nos últimos anos que me viu como ser humano, não como conta bancária. Ele se virou para encará-la. Você acha isso estranho? Terrível? Inadequado? Beatriz sentiu o coração apertar. Acho humano. Todos precisam de alguém nos momentos difíceis, e me honra que tenha pensado em mim, mesmo sendo apenas sua funcionária. Você não é apenas minha funcionária, Rodrigo disse, a voz baixa e intensa. Não sei exatamente o que você é para mim, Beatriz, mas não é apenas funcionária. Desde aquele dia que recusou meu dinheiro, algo mudou. Não consigo parar de pensar em você. Não consigo me concentrar no trabalho porque me pego imaginando o que está fazendo. E eu odeio isso porque significa perda de controle, significa vulnerabilidade, significa... Ele parou abruptamente, como se percebesse que estava dizendo demais. Beatriz sabia que deveria recuar, manter a distância profissional segura. Mas o coração mandava mais alto que a razão. Significa o quê, Rodrigo? Termine a frase.
Significa que estou desenvolvendo sentimentos por você, ele admitiu. As palavras saindo como confissão arrancada à força. E não sei o que fazer com isso, porque nunca senti nada parecido. Nunca quis alguém do jeito que te quero. Não apenas fisicamente, embora Deus saiba que sim, mas emocionalmente, intelectualmente, completamente. E isso me apavora porque não sei como lidar com sentimentos que não consigo controlar. O ar entre eles estava carregado de eletricidade. Beatriz sentia cada terminação nervosa em alerta. O corpo inteiro consciente da presença dele a poucos metros de distância. Eu também sinto algo, ela admitiu, a voz tremendo. Tentei não sentir. Tentei me convencer que era apenas admiração ou gratidão pelo emprego e pelo aumento. Mas é mais que isso, muito mais. E também me assusta porque somos de mundos completamente diferentes. Você é o homem mais rico do Brasil e eu sou apenas uma empregada que limpa seu quarto. Como isso poderia funcionar? Não sei. Rodrigo respondeu com honestidade brutal. Não sei se pode funcionar, não sei se deveria sequer tentar, mas sei que não consigo mais fingir que não sinto nada. E sei que se não fizer algo agora, vou me arrepender pelo resto da vida. Ele fechou a distância entre eles em 3 passos longos. Beatriz ficou paralisada, o coração batendo tão forte que ela mal conseguia respirar. Rodrigo levantou a mão hesitante e tocou o rosto dela com dedos surpreendentemente gentis. Como se ela fosse algo precioso e frágil. Posso beijá-la? Ele perguntou, a voz rouca. Não como patrão e empregada, não como transação comercial, mas como um homem que está perdidamente atraído por uma mulher extraordinária e quer saber se ela sente o mesmo. Beatriz sabia todas as razões pelas quais deveria dizer não. Sabia dos riscos, das complicações, do abismo social entre eles. Mas quando olhou nos olhos castanhos dele e viu vulnerabilidade genuína, desejo misturado com medo, esperança lutando contra o cinismo, todas as razões desapareceram. Sim, ela sussurrou. Pode. O beijo que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que Beatriz já experimentara. Começou suave, quase reverente, como se Rodrigo estivesse com medo de assustá-la. Mas quando ela respondeu, quando suas mãos subiram instintivamente para segurar a camisa dele, o beijo se aprofundou, se intensificou. Se tornou mais urgente. Anos de solidão e desejo reprimido, finalmente encontrando vazão. As mãos de Rodrigo deslizaram pela cintura dela, puxando-a mais perto até não haver espaço entre os corpos. Beatriz sentia o calor dele através das camadas de roupa, o coração batendo tão forte quanto o dela. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Rodrigo descansou a testa contra a dela, os olhos fechados. Isto muda tudo, ele disse baixinho. Não podemos voltar atrás agora. Não quero voltar atrás, Beatriz respondeu. Mas preciso saber o que isso significa. Onde estamos indo com isso? Não sei, Rodrigo admitiu com honestidade que ela apreciou. Não tenho respostas prontas ou plano elaborado. Tudo que sei é que quero explorar o que há entre nós. Devagar, sem pressões, apenas vendo para onde nos leva. Você toparia isso? Tentar algo comigo sabendo que não há garantias? Beatriz sabia que era arriscado. Sabia que provavelmente terminaria com o coração partido quando ele se cansasse dela e voltasse para o mundo dele de socialites e modelos. Mas quando olhou para ele e viu esperança genuína nos olhos, não conseguiu dizer não. Topo. Mas com condições claras, nada de esconder ou mentir. Se em algum momento um de nós quiser parar, falamos abertamente. E enquanto durar, nos tratamos como iguais, não como patrão e empregada. Combinado? Combinado, Rodrigo concordou, selando o acordo com outro beijo.
Este foi mais longo, mais profundo, carregado de promessas que nenhum dos dois sabia se conseguiria cumprir. Quando finalmente se separaram de novo, Rodrigo olhou para o relógio e fez uma careta. Preciso voltar para o escritório. Tenho reunião em 1 hora que não posso cancelar. Mas posso te ver hoje à noite? Jantar comigo? Não em restaurante chique onde todos nos verão. Apenas aqui, nós dois, conversando e conhecendo melhor um ao outro. Beatriz sorriu, o coração tão leve que parecia prestes a flutuar. Adoraria. Rodrigo beijou-a rapidamente mais uma vez antes de sair apressado, deixando Beatriz sozinha no quarto dele, com pernas bambas e coração acelerado. Ela tocou os lábios ainda sensíveis dos beijos, mal acreditando no que acabara de acontecer. Tinha acabado de concordar em ter algo com Rodrigo Silva, o magnata bilionário, o homem mais rico e poderoso que conhecera. E de alguma forma, apesar de todos os riscos e complicações óbvias, ela não conseguia se arrepender da decisão. Aquela noite, Beatriz voltou à mansão às 8 em ponto, conforme combinado. Vestia um vestido simples azul marinho, o melhor que possuía, mas ainda assim, modesto demais para os padrões daquele lugar. Rodrigo a recebeu pessoalmente na porta, também vestido de forma mais casual, calça jeans escura e camisa branca com mangas dobradas. Parecia mais jovem assim, mais acessível. Menos o magnata intimidador das revistas. Está linda, ele disse, os olhos percorrendo ela com admiração que a fez corar. Preparei o jantar eu mesmo. Bueno, tecnicamente o chefe preparou sob minha supervisão, mas eu ajudei. Espero que goste de massa italiana. Adoro, Beatriz respondeu, tocada pelo esforço dele. Ele a conduziu não para a sala de jantar formal com mesa para 20 pessoas, mas para um terraço privativo no último andar que ela nem sabia que existia. Havia uma mesa pequena para 2, velas acesas, música suave tocando ao fundo. A vista de São Paulo inteira iluminada se estendia aos pés deles. É perfeito, ela sussurrou, genuinamente impressionada. Durante o jantar, conversaram por horas. Rodrigo contou sobre a infância solitária, sendo criado por babás, enquanto os pais viajavam o mundo construindo o império familiar. Falou sobre como aprendera cedo que emoções eram vistas como fraquezas, que mostrar vulnerabilidade era convite para ser explorado. Beatriz compartilhou memórias de crescer pobre, mas amada, cercada de família unida, mesmo quando faltava dinheiro. Falou sobre o pai que morrera quando ela tinha 15 anos, deixando elas afundadas em dívidas, mas também ensinando que dignidade não tinha preço. Descobriram gostos musicais similares, amor compartilhado por livros clássicos, visões de mundo surpreendentemente alinhadas, apesar das diferenças sociais. Quando a sobremesa chegou, tiramisu feito pelo chefe, mas servido por Rodrigo com um orgulho de criança mostrando o projeto escolar, Beatriz percebeu algo assustador. Estava se apaixonando de verdade. Não pelo bilionário das revistas, mas pelo homem vulnerável sentado à sua frente, que sorria com genuína alegria por algo tão simples quanto uma conversação honesta. E aquela descoberta a aterrorizou e a encantou em medidas iguais. Fico feliz que tenha vindo. Rodrigo disse quando a sobremesa acabou. Precisava disso, de você, de algo real em meio a tanta falsidade. Beatriz estendeu a mão através da mesa e ele a pegou imediatamente, entrelaçando os dedos. Também precisava, mais do que imaginava. Eles ficaram ali até tarde, conversando sobre tudo e nada, apenas apreciando a companhia um do outro. Quando finalmente chegou a hora dela ir embora, Rodrigo insistiu em levá-la pessoalmente. No carro, durante o trajeto até o apartamento modesto de Beatriz, ele segurou a mão dela o tempo todo. Na porta do prédio, beijou-a com ternura que contrastava com a intensidade da tarde. Vejo você amanhã, ele prometeu.
E todos os dias depois disso, se me deixar, sempre, ela respondeu sem hesitar. Enquanto subia as escadas até seu apartamento, Beatriz sabia que tinha acabado de cruzar uma linha irreversível. Tinha se envolvido emocionalmente com um homem que poderia destruí-la. Mas pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente viva. E isso valia qualquer risco. As semanas seguintes foram as mais felizes que Beatriz já vivera. Rodrigo e ela estabeleceram uma rotina cuidadosamente orquestrada que mantinha o relacionamento longe dos olhos curiosos do mundo. Ela continuava chegando à mansão às 6 da manhã, como sempre. Mas agora, Rodrigo fazia questão de tomar café com ela antes de sair para o escritório. Eram 30 minutos preciosos, onde conversavam sobre planos do dia, compartilhavam notícias, simplesmente desfrutavam da companhia um do outro. E todas as noites, sem exceção, ele voltava para casa às 6 em ponto, horário em que Beatriz ainda estava lá. Jantavam juntos no terraço privativo ou no quarto dele, conversando por horas sobre tudo e nada. E sim, faziam amor com uma intensidade que surpreendia a ambos. Mas o que Beatriz mais valorizava eram os momentos depois. Quando ficavam deitados, entrelaçados, Rodrigo acariciando seus cabelos e contando histórias da infância que nunca compartilhara com ninguém. Era intimidade emocional tanto quanto física, e aquilo a fazia se apaixonar mais profundamente a cada dia. A mãe de Beatriz notou a mudança na filha. "Você está radiante, querida", ela comentou numa tarde de domingo, quando Beatriz a visitou. "Há algo que queira me contar?" Beatriz queria muito compartilhar sua felicidade. Mas como explicaria que estava namorando secretamente o bilionário que a empregava? Como diria que se apaixonara pelo homem mais rico do Brasil, sem soar como se estivesse atrás de dinheiro? Então, apenas sorriu e disse: "Estou feliz, mãe. O trabalho está indo bem. Você está melhorando a cada dia. Tenho motivos para estar radiante." A mãe a observou com aquele olhar que só mães têm, o que vê através de todas as máscaras, mas não insistiu. Apenas beijou a testa da filha e disse: "Só quero que seja feliz, minha menina. Seja lá o que esteja fazendo. Espero que seja por você, não por ninguém mais." As palavras ficaram com Beatriz. Será que estava naquele relacionamento por ela mesma ou porque Rodrigo a fazia sentir especial de formas que nunca experimentara? A resposta a assustou. Era ambos. E talvez não houvesse nada de errado nisso. Rodrigo também estava mudando de formas visíveis. Seus funcionários corporativos comentavam que ele parecia mais leve, menos severo nas reuniões. Ainda era implacável nos negócios, mas havia momentos de humor que nunca mostrara antes. Sorria mais, fazia piadas ocasionalmente. Parecia genuinamente interessado quando perguntava sobre as famílias dos empregados. Seu sócio, Fernando, homem que conhecia Rodrigo há 15 anos, o puxou de lado certo dia. "O que está acontecendo com você?" Fernando perguntou com curiosidade genuína. "Está diferente, mais humano, se me permite dizer." Rodrigo considerou mentir, manter a privacidade do relacionamento protegida. Mas Fernando era amigo de verdade, um dos poucos que tinha. "Conheci alguém", ele admitiu. "Alguém que me faz querer ser melhor." Fernando arregalou os olhos. "Rodrigo Silva apaixonado? Nunca pensei que veria esse dia. Ela deve ser extraordinária." "É." Rodrigo confirmou, o rosto se iluminando de forma que Fernando nunca vira. "Ela é, e não vou estragar isso. Não desta vez." Fernando deu tapinhas no ombro do amigo. "Então lute por ela, seja quem for, onde quer que esteja. Não deixe escapar. Você merece ser feliz, mesmo que não acredite nisso." A felicidade de Beatriz e Rodrigo, porém, existia em uma bolha frágil que ambos sabiam que eventualmente estoura. Senhora Teresa desconfiava cada vez mais.
As outras empregadas cochichavam abertamente sobre como o patrão olhava para Beatriz. E havia o problema crescente de que quanto mais tempo passavam juntos, mais difícil ficava manter segredo. Rodrigo queria levá-la a restaurantes chiques, apresentá-la aos amigos, gritar para o mundo que estava apaixonado. Mas Beatriz temia o julgamento, as manchetes nos tabloides, ser vista como caça-fortunas. Não podemos esconder para sempre. Rodrigo argumentou numa noite enquanto jantavam. As pessoas vão descobrir eventualmente. E quando descobrirem, quero que seja porque eu contei, não porque alguém nos flagrou. Beatriz entendia a lógica, mas o medo era maior. Quando contarmos, tudo mudará. Não seremos mais apenas nós dois neste mundo particular. Seremos entretenimento público, fofoca de revista. Você conseguirá lidar com as coisas horríveis que vão dizer sobre mim? Que sou interesseira, que te seduzi pelo dinheiro? Rodrigo pegou as mãos dela entre as suas. Não me importo com o que digam. Sei a verdade, sei quem você é. E isso é tudo que importa. Mas se não está pronta, esperarei. Esperarei o tempo que precisar. Mas a decisão foi tirada das mãos deles de forma abrupta e dolorosa. Numa quinta-feira, Rodrigo teve reunião importante com investidores internacionais que se estendeu até tarde. Beatriz esperou por ele na mansão como sempre, mas às 10 da noite, quando normalmente já teriam jantado e conversado por horas, ele ainda não chegara. Ela mandou mensagem perguntando se estava tudo bem e recebeu resposta curta. Reunião complicada. Volto logo. Mais uma hora passou. Beatriz estava prestes a ir embora quando ouviu vozes altas na entrada principal. Vozes masculinas discutindo acaloradamente. Reconheceu a voz de Rodrigo, tensa de frustração. E outra voz que não conhecia, igualmente irritada. Ela saiu do quarto dele onde esperava e foi até o corredor, mantendo-se nas sombras. Do topo da escada, viu Rodrigo na entrada com um homem de meia idade, cabelos grisalhos, terno caro. Os dois claramente discutiam sobre negócios. Você está louco, Rodrigo. O homem mais velho gritava. Não pode simplesmente recusar a fusão porque não gosta das condições. Estamos falando de 500 milhões em jogo. Não vou comprometer meus valores por dinheiro. Rodrigo retrucou friamente. E se não gosta disso, pode procurar outro parceiro. A discussão continuou escalando até o homem jogar as mãos para cima em derrota e sair batendo a porta. Rodrigo ficou parado na entrada por longo momento, as mãos nos bolsos, os ombros tensos. Beatriz desceu as escadas silenciosamente. Ele se virou ao ouvir os passos dela e a expressão fechada suavizou imediatamente. Você ficou, ele disse, algo entre alívio e culpa na voz. Desculpe ter demorado tanto. Sempre fico. Beatriz respondeu, tocando o rosto dele com ternura. Quer falar sobre o que aconteceu? Rodrigo a puxou para um abraço apertado, descansando o queixo no topo da cabeça dela. Apenas mais um dia no paraíso corporativo. Nada com que se preocupar. Mas Beatriz sentia a tensão no corpo dele. Ouvia o coração acelerado. Rodrigo, sou sua parceira nisto, mesmo que seja secretamente. Pode se abrir comigo. Você não precisa carregar tudo sozinho. As palavras pareceram quebrar algo dentro dele. Rodrigo afastou-se ligeiramente para olhá-la nos olhos. Como você faz isso? Como sempre sabe exatamente o que preciso ouvir? Beatriz sorriu suavemente. Porque te conheço e porque te amo. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar, honestas e verdadeiras e absolutamente aterrorizantes, porque era a primeira vez que dizia em voz alta. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Os olhos de Rodrigo se arregalaram, processando o que acabara de ouvir. E então ele sorriu. Realmente sorriu, com alegria pura que iluminou o rosto inteiro. Eu também te amo.
Deus, eu te amo tanto que assusta. Eles se beijaram ali mesmo na entrada, desesperadamente, como se finalmente admitir os sentimentos tivesse removido a última barreira entre eles. E foi naquele momento, enquanto estavam perdidos um no outro, que ouviram o flash inconfundível de uma câmera. Ambos se separaram bruscamente e viraram para a porta da frente, que tinham certeza que estava fechada, mas agora estava entreaberta. Através dela, viram um vulto correndo para um carro estacionado do outro lado da rua. Merda, Rodrigo murmurou, já correndo para a porta. Mas era tarde demais. O carro arrancou em alta velocidade, levando consigo a fotografia que destruiria sua privacidade. Beatriz sentiu o coração afundar. Alguém nos fotografou. Alguém sabe. Rodrigo voltou para dentro, fechando e trancando a porta com força. Passava as mãos pelos cabelos repetidamente, gesto de frustração que ela já aprendera a reconhecer. Provavelmente um paparazzo. Ou alguém que meu ex-sócio contratou para me desestabilizar. De qualquer forma, aquela foto vai estar em todas as revistas de fofoca até amanhã de manhã. Beatriz sentiu náusea. Então é isso. Todo mundo vai saber. E vão me destruir, não é? Vão dizer que sou interesseira, que te seduzi para conseguir dinheiro. Vou processar qualquer um que publique mentiras sobre você. Rodrigo prometeu, puxando-a para seus braços. Vou protegê-la, Beatriz. Não importa o que aconteça, estamos juntos nisso. Mas no fundo, ambos sabiam que proteção tinha limites. Uma vez que a história vazasse, tomariam vida própria. Cresceria com cada recontagem. Seria distorcida até não restar nada da verdade. Na manhã seguinte, como previsto, a foto estava em todo lugar. Em sites de fofoca, redes sociais, até em jornais sérios que normalmente não cobriam esse tipo de coisa. A manchete variava, mas o sentimento era o mesmo. Bilionário Rodrigo Silva, flagrado com empregada em momento íntimo. Os comentários eram brutais. Alguns defendiam o amor verdadeiro, mas a maioria era venenosa. Chamavam Beatriz de caça-fortunas, de aproveitadora, de mulher sem escrúpulos que seduziu o patrão. Inventaram histórias sobre como ela planejara aquilo desde o início. Especularam sobre quantos milhões ela já conseguira extrair dele. Beatriz lia tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto, cada palavra como facada no coração. Sua mãe ligou chorando, não porque desaprovasse, mas porque sofria vendo a filha ser atacada publicamente. Amigos que não falavam com ela há anos apareceram pedindo entrevistas ou dinheiro. E Senhora Teresa a demitiu sumariamente, dizendo que ela envergonhara a casa e não era mais bem-vinda. Rodrigo estava furioso. Processou 3 revistas por difamação, deu entrevista defendendo Beatriz, postou declaração nas redes sociais, deixando claro que o relacionamento era real e baseado em amor, não interesse financeiro. Mas quanto mais defendia, mais atenção atraíam. A história cresceu até proporções absurdas. Paparazzi acampavam do lado de fora do apartamento de Beatriz, tornando impossível sair. Ela recebeu ameaças de morte de fãs obcecados de Rodrigo, que achavam que ela não era boa o suficiente para ele, e a pressão constante começou a rachar a fundação do relacionamento. Não aguento mais. Beatriz explodiu numa noite após semana particularmente brutal. Não consigo sair de casa sem ser fotografada. Não posso visitar minha mãe sem que repórteres a ataquem com perguntas. Não tenho mais vida própria. Tudo que sou agora é a empregada que seduziu o bilionário. Rodrigo tentou consolá-la, mas ela se afastou. Você disse que me protegeria, mas não pode. Pode porque não há proteção contra isso, contra o mundo inteiro julgando e odiando e inventando histórias. E não sei quanto mais consigo aguentar. As palavras penderam pesadas entre eles.
Rodrigo sabia que ela tinha razão. Sabia que não podia protegê-la do modo que prometera. E aquela impotência o comia por dentro. "O que quer que eu faça?" Ele perguntou, a voz quebrada. "Digo-me e farei qualquer coisa." Beatriz olhou para ele com olhos cheios de lágrimas e amor e exaustão. "Preciso de tempo. Preciso de espaço para pensar, para respirar, para descobrir quem sou fora de toda essa loucura. E não posso fazer isso enquanto estiver no centro do furacão." As implicações daquelas palavras atingiram Rodrigo como soco no estômago. "Você está terminando comigo?" "Não," ela disse rapidamente. Mas então corrigiu com honestidade dolorosa. "Talvez, não sei. Só sei que isto," ela gesticulou ao redor, abrangendo o caos que virou a vida deles, "não é sustentável. Estamos nos afogando e puxando um ao outro para baixo. E eu te amo demais para deixar que isso nos destrua completamente." Rodrigo queria argumentar, implorar que ficasse, prometer que melhoraria. Mas ao olhar para ela, realmente olhar, viu as olheiras, o peso perdido, a forma como os ombros curvavam como se carregasse o mundo. E percebeu que amá-la significava às vezes deixá-la ir. "Se é isso que precisa," ele disse com voz que mal reconhecia como sua, "então vá, tire o tempo que precisar. Eu esperarei. Esperarei quanto for necessário." Beatriz começou a chorar de verdade então. "Não espere por mim, Rodrigo. Não coloque sua vida em pausa. Se encontrar alguém que possa lhe dar felicidade sem todo esse caos, persiga essa felicidade. Você merece. Não quero outra pessoa." Ele disse firmemente. "Quero você. E se isso significa esperar, esperarei. Mas, por favor, prometa que se decidir que não consegue mais, me dirá. Não desapareça simplesmente." "Eu prometo," ela sussurrou. Naquela noite, Beatriz fez as malas e voltou para o apartamento da mãe. Rodrigo a levou pessoalmente, ignorando os fotógrafos que os seguiram, garantindo que chegasse em segurança. Na porta, beijaram-se uma última vez, longo e desesperado, como se tentassem gravar aquele momento na memória para os dias difíceis que viriam. "Eu te amo," Beatriz disse contra os lábios dele. "Nunca duvide disso." "Eu sei," Rodrigo respondeu, segurando o rosto dela entre as mãos. "E eu te amo. Sempre amarei. Não importa o que aconteça." Ela entrou no prédio sem olhar para trás, porque se olhasse, não teria forças para seguir em frente. E Rodrigo ficou ali parado por longos minutos, encarando a porta por onde ela desaparecera, sentindo como se tivesse acabado de perder a única coisa real e verdadeira em sua vida de falsidades. As semanas seguintes foram as piores para ambos. Beatriz tentou reconstruir alguma normalidade, mas era impossível. Não conseguiu arranjar outro emprego porque ninguém queria contratar a empregada infame que saíra com o patrão bilionário. Amigos a evitavam por medo de serem arrastados para o circo midiático. E a cada dia, lutava contra a vontade de ligar para Rodrigo e dizer que cometera erro terrível. Mas se mantinha firme, porque sabia que tempos separados era necessário para descobrir se o amor deles era real ou apenas intenso por ser proibido e impossível. Rodrigo se jogou no trabalho com vingança, fechando negócios atrás de negócios, trabalhando 18 horas por dia para não ter tempo de pensar no vazio que Beatriz deixara. Mas à noite, quando voltava para a mansão enorme e silenciosa, a ausência dela era insuportável. Via-a em cada canto, lembrava de conversas e risos, sentia a falta dela com intensidade física que doía. Fernando tentou convencê-lo a sair, conhecer outras pessoas, seguir em frente, mas Rodrigo recusava. Prometi que esperaria, e vou esperar, mesmo que leve o resto da vida. Foi durante aquele período de separação que algo inesperado aconteceu. A história de Rodrigo e Beatriz, que começara como fofoca sensacionalista, começou a mudar de tom. Jornalistas investigativos descobriram que Beatriz nunca pedira ou aceitara dinheiro, além do salário honestamente ganho.
Descobriram que recusara a proposta de 1 milhão. Descobriram que ela trabalhara 2 empregos para pagar tratamento da mãe antes de conhecer Rodrigo. A narrativa mudou de caça-fortunas para Cinderela moderna. E, enquanto isso não desfazia o dano já causado, oferecia alguma redenção. Lentamente, a maré da opinião pública começou a virar. Pessoas começaram a defender Beatriz, a romantizar a história de amor entre mundos diferentes. E, ironicamente, o mesmo público que a destruíra agora a idolatrava. Beatriz viu essas mudanças com sentimentos misturados. Era bom não ser mais vilã da história, mas odiava ser entretenimento público de qualquer forma. Sua vida não era conto de fadas. Era real e complicada, e ninguém além dela e Rodrigo tinham direito de julgar. Foi a mãe quem finalmente a fez encarar a verdade. Querida, ela disse numa noite enquanto tomavam um chá, você está miserável sem ele. E pelos comentários dele nas entrevistas, ele está igualmente miserável sem você. Então por que ainda estão separados? Porque o mundo não nos deixa em paz, Beatriz respondeu amargamente. Porque tudo que queríamos era privacidade e nos deram circo. O mundo nunca deixará vocês em paz completamente. A mãe disse sabiamente. Mas a pergunta é, seu amor vale a pena lutar apesar do circo? Ou vão deixar que medo e opinião pública roubem sua felicidade? Beatriz ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Sua mãe estava certa. Ela amava Rodrigo. Ele amava ela. E tinham deixado que o caos externo destruísse algo belo simplesmente porque era difícil. Mas amor verdadeiro sempre foi difícil. A questão era se tinham coragem de lutar por ele. Naquela noite, 2 meses após se separarem, Beatriz pegou o telefone e fez a ligação que mudaria tudo novamente. Rodrigo, ela disse quando ele atendeu no primeiro toque, a voz revelando que esperara aquela ligação há semanas. Podemos conversar? Estarei aí em 15 minutos. Ele respondeu sem hesitação. E foi exatamente isso que levou. Quando Beatriz abriu a porta, encontrou Rodrigo no corredor, mais magro do que lembrava, olheiras profundas revelando noites mal dormidas, mas os olhos acesos com esperança que fazia o coração dela apertar. Eles se encararam por longo momento antes de ela dar um passo para trás, convidando-o a entrar. Sentaram-se na pequena sala. O contraste gritante com a mansão onde costumavam estar, mas nenhum dos dois parecia notar ou se importar. Senti sua falta. Beatriz disse simplesmente, todos os dias, toda hora, cada segundo. Tentei convencer a mim mesma que separação era necessária, que precisávamos de tempo. E talvez precisássemos mesmo. Mas o que descobri nesses 2 meses é que não quero vida sem você nela. Não importa o caos, não importa os paparazzi, não importa o que o mundo diz. Quero você, Rodrigo. Se ainda me quer... Rodrigo cruzou a distância entre eles em 2 passos, puxando-a para seus braços como o homem que finalmente encontra oásis depois de atravessar deserto. Nunca parei de te querer, ele disse contra os cabelos dela. Nem por 1 segundo. Esses 2 meses foram um inferno. Trabalhei até me esgotar só para não pensar em você, mas nada funcionava. Você está em cada pensamento, cada batida do meu coração. Eu te amo, Beatriz, e desta vez não vou deixar que nada nos separe. Não o mundo, não a mídia, nada. Eles se beijaram com desespero de pessoas que quase perderam tudo, saboreando a reconciliação como algo precioso demais para ser desperdiçado. E quando finalmente se separaram, Beatriz sabia que precisava contar. Tinha descoberto há 2 semanas e guardara a notícia, sem saber se deveria ou não compartilhar dado que estavam separados. Mas agora, com ele ali, declarando amor eterno, não podia mais esconder. Rodrigo, ela começou, a voz tremendo. Há algo que preciso te contar, algo importante que mudará tudo novamente.
Ele a segurou pelos ombros, o rosto sério. Pode me contar qualquer coisa. Enfrentaremos juntos, seja o que for. Estou grávida. Ela disse, as palavras saindo em sussurro. De 2 meses. Deve ter acontecido naquela última noite antes de nos separarmos. Fiz 3 testes, todos positivos. Fui ao médico ontem e confirmou. Estou esperando um bebê, Rodrigo. Nosso bebê. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Rodrigo ficou completamente imóvel, processando aquela informação que mudava literalmente tudo. Beatriz observou uma infinidade de emoções passando pelo rosto dele. Choque, incredulidade, algo que parecia medo. E então, lentamente, como o sol nascendo após noite longa, alegria pura e radiante. Um bebê, ele repetiu, como se testando as palavras. Estamos tendo um bebê. Beatriz assentiu, lágrimas escorrendo livremente. Sei que não é o momento ideal. Sei que ainda temos tanto para resolver, que o mundo já nos julga o suficiente. E se você não estiver pronto, se for demais, eu entenderei. Não pedirei nada. Posso criar sozinha. Não. Rodrigo a interrompeu firmemente. Você não vai criar sozinha porque eu estarei aqui, em cada passo, cada consulta, cada momento. Este é nosso filho, Beatriz, e vamos criar juntos como família, se você me aceitar. As palavras seguintes saíram antes que Beatriz pudesse pensar, vindas do coração sem filtro da razão. Case-se comigo, ela disse, invertendo os papéis tradicionais. Não por obrigação ou porque estou grávida, mas porque te amo e quero construir vida contigo. Quero acordar ao seu lado todos os dias. Quero criar nosso filho sabendo que somos parceiros de verdade em tudo. Quero seu sobrenome não porque precise, mas porque escolho. Rodrigo, você quer casar comigo? Ele começou a rir e chorar simultaneamente, emoções transbordando de forma que nunca permitira antes. Sim, ele disse, beijando-a entre cada palavra. Sim, sim, 1000 vezes sim. Quero casar com você mais do que quero respirar. Quero ser seu marido, pai do nosso filho. Seu parceiro em tudo. Quando? Amanhã, se possível. Beatriz riu através das lágrimas. Talvez possamos esperar pelo menos até organizarmos cerimônia decente. Não precisa ser grande. Apenas nós e pessoas que realmente importam. Concordo, Rodrigo disse, já planejando mentalmente. Algo íntimo, significativo. Não para o mundo, para nós. E depois disso, vou proteger você e nosso filho de tudo e todos que tentarem nos machucar. Prometo isso. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Rodrigo contratou equipe de segurança para manter paparazzi afastados. Deu entrevista única e exclusiva para a revista Respeitável, contando a história deles em próprias palavras, recusando-se a deixar que outros controlassem narrativa. E anunciou noivado e gravidez simultaneamente, desafiando o mundo a julgá-los. A reação foi mista como esperado. Alguns os apoiaram, romantizando história de amor verdadeiro, vencendo adversidades. Outros os atacaram, dizendo que gravidez era armadilha para prender bilionário. Mas desta vez, Beatriz e Rodrigo enfrentaram juntos, apresentando frente unida que tornava ataques menos efetivos. Casaram-se 3 semanas depois em cerimônia pequena na praia, ao pôr do sol. A mãe de Beatriz, agora completamente curada, chorou de alegria. Fernando serviu como padrinho, fazendo discurso emocionado sobre transformação de Rodrigo. E quando trocaram votos escritos por eles mesmos, não havia olho seco entre os 20 convidados presentes. Prometo amar você, não apenas nos dias fáceis, quando tudo vai bem, Beatriz disse, segurando as mãos dele, mas especialmente nos dias difíceis, quando o mundo nos ataca. Prometo ser sua parceira, sua melhor amiga, mãe dos seus filhos. Prometo escolher você todos os dias pelo resto da minha vida.
E eu prometo ser digno dessa escolha, Rodrigo respondeu, voz embargada. Prometo proteger você e nossa família com tudo que tenho. Prometo nunca deixar que dinheiro ou poder sejam mais importantes que amor. Prometo ser homem que você merece, pai que nosso filho merece. Prometo amar você infinitamente, eternamente, incondicionalmente. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, quando se beijaram enquanto o sol se punha pintando o céu de dourado e rosa, Beatriz soube que finalmente chegara ao lar, não em mansão de mármore ou apartamento simples, mas nos braços do homem que amava, construindo família baseada em amor verdadeiro e escolhas conscientes. A gravidez progrediu sem complicações. Rodrigo comparecia a todas as consultas médicas, filmava cada ultrassom, lia todos os livros sobre paternidade que encontrava. Transformara um dos quartos da mansão em berçário digno de realeza, mas com toques pessoais que mostravam que seria lar cheio de amor, não apenas luxo. E pela primeira vez na vida, Beatriz permitiu-se desfrutar da riqueza dele sem culpa, porque sabia que não era por isso que estavam juntos. O dinheiro era apenas consequência, não causa do amor deles. 7 meses e meio após descobrirem a gravidez, numa noite tranquila de quinta-feira, Beatriz sentiu as primeiras contrações. Não é possível, ela disse. Ainda estava a 2 semanas da data prevista, mas quando a próxima contração veio apenas 10 minutos depois, perceberam que bebê decidira chegar mais cedo. Rodrigo transformou-se em turbilhão de atividade eficiente, pegando a bolsa maternidade já preparada, ligando para médico, conduzindo Beatriz calmamente até o carro, enquanto ele mesmo estava internamente em pânico. No hospital, segurou a mão dela durante todo o trabalho de parto que durou 8 horas intensas. Sussurrou encorajamentos quando ela queria desistir. Limpou o suor da testa dela. Foi sua rocha quando a dor parecia insuportável. E quando, finalmente, às 6 da manhã, chorinho estridente anunciou chegada de menina saudável de 3,2 kg, Rodrigo chorou abertamente como nunca fizera na vida adulta. Ela é perfeita, ele sussurrou, segurando a filha minúscula nos braços pela primeira vez, olhando para Beatriz com amor tão profundo que transcendia palavras. Você é perfeita. Obrigado por me dar isso, por nos dar isso. Chamaram a menina de Helena, em homenagem à mãe de Beatriz que tanto lutara e vencera. E quando saíram do hospital 3 dias depois, não eram mais apenas Beatriz e Rodrigo. Eram família, completa, imperfeita, real. Os meses seguintes trouxeram desafios típicos de pais de primeira viagem. Noites sem dormir, fraldas infinitas, preocupações constantes. Mas também trouxeram alegrias inesperadas. O primeiro sorriso de Helena, a primeira vez que segurou o dedo deles, o jeito como olhava fascinada para os pais, como se fossem todo o seu universo. Rodrigo revelou-se pai dedicado que não tinha vergonha de trocar fraldas ou acordar de madrugada para mamadas. Adaptou o horário de trabalho para passar mais tempo em casa. Aprendeu a fazer papinhas. Cantava canções de ninar terrivelmente desafinadas que faziam Beatriz rir, mas que Helena aparentemente adorava. E Beatriz descobriu força que não sabia possuir, equilibrando maternidade com identidade própria, recusando-se a ser apenas mãe ou esposa de bilionário. Voltou a estudar, começou o curso de design de interiores online, descobriu paixão por criar espaços belos e funcionais. Rodrigo apoiou cada passo, orgulhoso da mulher que se recusava a ser definida pelos outros. 1 ano após o nascimento de Helena, enquanto celebravam o primeiro aniversário da filha em festa pequena com amigos e família, Rodrigo puxou Beatriz para canto tranquilo do jardim. Lembra quando te ofereci 1 milhão por uma noite? Ele perguntou, sorriso brincando nos lábios. E você rasgou o cheque como se fosse papel qualquer? Como poderia esquecer?
Beatriz respondeu, apoiando a cabeça no ombro dele, enquanto observavam Helena sendo mimada pelos avós. Foi quando descobri que você era diferente. Rodrigo riu baixinho. Eu que descobri isso. Descobri que integridade não tem preço, que amor verdadeiro não pode ser comprado e que a melhor decisão que já tomei foi ouvir quando você disse não. Porque aquele não eventualmente se tornou sim para algo infinitamente maior. Beatriz olhou para ele, vendo não o bilionário das revistas, mas o homem que mudara por amor, que escolhera ser vulnerável, que acordava de madrugada com o bebê, chorando sem reclamar. Não me arrependo de nada, ela disse, de cada dificuldade, cada lágrima, cada momento de dúvida, porque tudo nos trouxe aqui, para esta família, este amor, esta vida. Então você não lamenta ter rasgado 1 milhão? Rodrigo brincou. Beatriz sorriu. Ganhei algo muito mais valioso. Ganhei você, nossa filha, uma família baseada em amor real. Não tem quantidade de dinheiro no mundo que compraria isso. E se voltasse no tempo, rasgaria aquele cheque de novo sem hesitar, porque algumas coisas, as melhores coisas, não têm preço, e nosso amor é uma delas. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso ao contá-la, deixe seu like e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que celebram o amor verdadeiro que supera todas as adversidades. Compartilhe nos comentários qual momento mais emocionou você. Foi quando Beatriz rasgou o cheque de 1 milhão recusando ser comprada? Quando Rodrigo finalmente admitiu seu amor após 2 meses de separação? Quando ela o pediu em casamento? Ou quando ele segurou a filha pela primeira vez e chorou de alegria pura? Queremos muito saber qual parte fez seu coração apertar e quais lições você tirou dessa jornada de amor, porque no final das contas, esta não é apenas a história de Beatriz e Rodrigo. É sobre todos nós que acreditamos que dignidade vale mais que dinheiro, que amor verdadeiro constrói-se através de escolhas conscientes todos os dias e que as melhores coisas da vida não podem ser compradas, mas devem ser conquistadas com coragem, honestidade e coração aberto para amar apesar dos riscos e do julgamento do mundo.